Bom, então, para resolver esse problema aqui, né, do conversor de dados, nós vamos então agora criar aqui dentro do pacote down, aliás, do pacote bin, tá, onde estão aqui as classes que representam aí as entidades, esse conversor, tá? Então vamos aqui colocar o nome desse conversor como dateConverter, tá? O que nós temos que fazer aqui? Bom, o SQLite ele não tem um tipo de dado de data, tá? Ele tem lá, por exemplo, um tipo long ou um tipo text. Na verdade, nós vamos utilizar o tipo long, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um conversor, tá? Que vai ter que converter uma data em um long e também fazer a conversão contrária. Vai ter que pegar o long para converter em uma data, ok? Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer aqui esse procedimento? Então, primeiro aqui nós temos que ter um método que vai converter uma data para um long, né? No caso aí o long, a gente está utilizando o long porque ele é um timestamp, tá? Então vamos colocar aqui como timestamp, ok? E esse método ele vai receber aqui como parâmetro uma data, tá? Um objeto aí da classe Java util.date, tá? Então ele recebe aqui uma data como parâmetro e retorna um long, ou seja, ele está convertendo essa data em um long. Então o home database, né, a biblioteca lá, vai utilizar esse método aqui para armazenar essa informação, essa data no formato long lá no banco de dados. Quando ele for buscar a informação no banco de dados, ele vai buscar o dado do tipo long, ele vai ter que utilizar o conversor para converter o long em date, tá? Então, esse outro método nós vamos implementar posteriormente. Então, aqui, primeiramente, vamos implementar a conversão de date para long, né? Para que ele possa, então, utilizar esse conversor para poder armazenar essa informação no banco de dados, tá? Então, aqui nós vamos, primeiramente, só verificar se esse objeto date é diferente de nulo, tá? Se for diferente de nulo, nós vamos então fazer essa conversão, tá? Aqui o procedimento é bem simples. No caso aqui, ó, nós temos o método getTime lá na classe date que retorna um long, né? No caso um long aí em timestamp representando essa data. Se esse date for nulo, então nós vamos retornar nulo, né? Então vamos salvar aí o valor nulo lá no banco de dados, ok? Nós temos que anotar esse método com a anotação typeConverter, ok? E agora nós vamos criar o outro método que vai, no caso, converter um long, no caso aqui um long from date, tá? E aqui nós temos que receber como parâmetro um long. Na verdade aqui, vou colocar aqui como timestamp. Então ele vai receber um long, tá? E vai converter esse long em date, né? No caso aqui ele vai utilizar esse método quando estiver carregando a informação no banco de dados e setar o atributo lá na classe, por exemplo aqui a classe extrato banco, tá? Então qual que é o procedimento? Inicialmente nós vamos verificar se esse timestamp é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, então nós vamos retornar um new date, tá? E aqui no construtor dessa classe, né? Se eu pressionar aqui Ctrl P, eu posso ver aqui os parâmetros. Eu posso receber aqui um long, tá? Como parâmetro. Então eu vou definir aqui o timestamp. Então aqui nós fazemos a conversão de long para date. Se esse timestamp for nulo, então eu vou retornar nulo, ok? Da mesma forma que eu tenho que anotar esse método como
type converter, ok? Nessa classe, eu criei aqui uma classe chamada dateConverter, mas no caso você poderia colocar um outro nome, por exemplo, outro nome mais genérico, né? Porque você poderia ter vários conversores aqui. Você poderia ter um outro tipo de dado que não existisse lá no SQLite, por exemplo, e ter outros métodos que irão realizar essa conversão. No caso aqui nós temos apenas essa conversão aqui de date para long, tá? E aqui na classe extrato banco, nós temos que incluir a seguinte anotação, tá? A anotação type converters, né? Então aqui no caso eu tenho que incluir a classe date converter.class, ok? Então aqui essa biblioteca, a biblioteca room, né, ela já vai saber que esse tipo de dado aqui, do tipo date, ele vai usar esse conversor, né? Então essa classe aqui como conversor. Então vai utilizar aqui esses dois métodos para realizar essa conversão, tá? Da mesma forma, vou até copiar aqui essa anotação, nós temos que incluir aqui também na classe lançamento despesa, tá? Ok. Na classe lançamento receita, e também aqui na classe, na verdade aqui no resumo mensal não é necessário. Nessas outras duas classes aqui, resumo mensal e app database, nós temos aqui alguns alertas somente, tá? Tivemos aí apenas 3 erros, então não é necessário incluir esse conversor, ok? Bom, então é isso. Então esse é o procedimento aqui que deve ser realizado então para incluir esse conversor, tá? No próximo vídeo então nós iremos aí realizar um teste na aplicação para a gente visualizar como está ficando aí o layout que nós desenvolvemos.